Tá aí, então, o relato desse pai. E já estamos ao vivo com imagens de Brasília, às 11 horas e 32 minutos. É o momento da cerimônia de posse de mais um ministro. Agora o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Vamos ouvir. O resultado das eleições e o novo governo. A hora é de agradecimento e de compromissos. Compromissos com a sociedade civil, com o setor produtivo, os trabalhadores, a indústria, comércio, setor de serviços. Compromissos com os nossos colaboradores, os nossos analistas do comércio exterior, especialistas em política pública e gestão governamental e outras carreiras essenciais para a máquina governamental. A valorização da nossa missão passa necessariamente pela valorização dos nossos quadros de pessoal. Esta é a nossa obrigação interna primária. A hora também determina que sejamos claros quanto aos nossos propósitos. A hora é união e de reconstrução, como dita o nosso lema desde o último domingo. União, porque o esforço de reindustrializar o Brasil, de aperfeiçoar ainda mais nossa agroindústria e todo o parque industrial, agregando-lhes mais valor, e de incluir os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros em nossa economia, não são tarefas episódicas, mas uma obra de todo o governo, comprometido com um futuro melhor e mais justo para o nosso povo. E de reconstrução, porque depois de 4 anos de descaso, de má gestão pública e de desalinho com os reais problemas brasileiros, o presidente Lula, com acerto, determinou a recriação do MIDIC como uma medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento, como já ocorreu nos seus governos bem-sucedidos. A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social. A indústria brasileira precisa urgentemente retomar o seu protagonismo, expandindo a participação no produto interno bruto. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa, estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional. É imperativa a redução da emissão de gases de efeito estufa, do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono, privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo, eficiente, seguro e sustentável. O Brasil pode ser e será o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global, e mantendo investimentos em inovação e pesquisas, em modernas tecnologias, poderá integrar as cadeias globais de valor. A indústria é essencial. São essenciais os empregos que gera, os tributos que recolhe, a riqueza que distribui. Para cada real produzido pelo setor industrial, a economia ganha algo em torno de R$ 2,43. O impacto positivo é percebido por todos os setores da economia. O momento nos impõe trabalharmos incansavelmente pelo emprego,
pela distribuição de renda, em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviços. É urgente a reversão da desindustrialização precoce ocorrida no Brasil, que reclama uma clara política de competitividade industrial contemporânea. Apesar de representar apenas 11% do PIB brasileiro, a indústria de transformação aporta 69% de todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento. 11 horas e 38 minutos. Estamos, então, ouvindo, assistindo, vendo parte da história deste novo governo, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou, então, que o seu vice-presidente Geraldo Alckmin fosse também um ministro no Ministério da Indústria e Comércio. E chama, então, para a conversa Gustavo Uribe. Uribe, a gente está vendo ali os trabalhos iniciais, né, dessa cerimônia de posse e Geraldo Alckmin citando, de uma maneira geral, as questões da indústria, as questões que ele chama de desindustrialização, né? Usando aquelas palavras, aqueles trava-línguas, mas falando basicamente de como deve ser a ação daqui para frente, agora como comandante desse ministério. E você falou no mesmo ritmo de Geraldo Alckmin, Pindamonhangaba, desindustrialização. Justamente é um grande problema nacional que nós temos visto nas últimas eleições. Um dos principais defensores de uma reindustrialização que seja competitiva para conseguir ter pelo menos uma paridade de armas com o mercado chinês, que hoje está à frente na industrialização de vários produtos consumidos internacionalmente, era Ciro Gomes, candidato do PDT. Então é uma tentativa de Geraldo Alckmin de fazer com que os preços do Brasil sejam mais competitivos e que a indústria tenha mais força, sobretudo a indústria de transformação, que tem um peso tão grande na atividade industrial brasileira. E ele vai além, ele fala dos tributos, da geração de emprego e também da questão da riqueza nacional. Só que aí há uma observação interessante, Geraldo Alckmin. Ele fala da indústria, mas não esquece do mercado de carbono, que é uma questão importante, que foi um dos pilares da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Um desenvolvimento sustentável, uma indústria que tenha manejo da sua própria produção de lixo e que consiga, de uma certa forma, ter uma política de carbono zero, seja reimplantando árvores ou seja manejando melhor os seus resíduos. Então é uma questão que deve estar sempre na visão de Geraldo Alckmin. O Theo Cury, nosso repórter, e a Thaís Arbex, nossa analista, estão agora nessa cerimônia. Disseram que ela está concorridíssima. Claro, Geraldo Alckmin é o vice-presidente. É aquele que praticamente se torna indemissível. Ele não queria um cargo ministerial porque ele considerava que isso é uma questão muito polêmica. A gente lembra de Michel Temer com Dilma Rousseff. Na época de Michel Temer, Dilma Rousseff deu o cargo de ministro de Relações Institucionais para Michel Temer. Foi justamente quando ela decidiu demiti-lo que começou o processo de articulação do processo de impeachment. Então, sempre é uma questão muito delicada. Mas como não se achou o nome, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes da Silva, não quis o cargo e outros nomes foram sondados e não quiseram, sobrou para Geraldo Alckmin. Então é uma missão que agora ele vai desempenhar, tentando aumentar o diálogo com o setor produtivo nacional. Parte dele, que tinha resistência a Luiz Inácio Lula da Silva e era mais ligado a Jair Bolsonaro, e uma tentativa de construir, então, essa narrativa de uma produção nacional que tenha produção zero de carbono.